Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Como prometido ontem, eu estou tendo o prazer, a honra de receber aqui duas pessoas da nossa cidade, da cidade aqui de Nova Lima, que representam muito bem não só a cultura de Nova Lima, mas também a vida da sociedade nova-limense e a evolução que nós tivemos ao longo do tempo, né? Estamos recebendo aqui meu amigo Dr. Eli, seja muito bem-vindo aqui ao programa, Dr. Eli. Nós vamos falar um pouquinho dessa paixão do Vila Nova, né, dessa paixão por Nova Lima, um pouco da carreira do senhor também como médico, essa coisa da medicina, hoje mais instrumental e em outras épocas mais humanista, né? E é um prazer receber o senhor aqui, seja muito bem-vindo nessa casa aqui, na TV Banqueta, aqui no Cultura Geral, que é uma casa da diversidade, né? Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a vocês e aos ouvintes, aos telespectadores. É um prazer estar aqui com você, Betão. Elci. Seja muito bem-vindo aqui. A gente vai bater um papo super, né? É um prazer falar com você também. Uma contadora de história. A gente não, professora, contadora de história, literata, tem um monte de coisa. A gente podia usar aqui vários títulos, né? Mas acho que o mais importante é trazer para as pessoas a importância que é desses grupos de poesia, essa coisa de contar história, de fazer a mente viajar em outras dimensões, né? Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Obrigada, é um prazer estar aqui contando histórias. A gente estava falando, vamos começar esse bate-papo, você estava falando que você foi escolhida entre centenas de pessoas, né, no Rio de Janeiro, né? Uma história que você conseguiu montar, né? No ano passado eu escrevi uma história para incentivar os meus alunos na leitura. Uhum. E eu fui convidada pelo jornal Sem Fronteiras, que é um jornal do Rio de Janeiro de literatura, para escrever sobre viagens. Foram mais de 100 pessoas que escreveram. Então eu mandei esse conto. E esse conto ficou em terceiro lugar. Nesse conto eu falo de uma viagem fictícia de mercadores que saíram de Portugal e vieram aqui para o Brasil, encontrar os índios. Sim. E aí eu digo da importância da leitura, da importância dos livros. Como é que a poesia, como é que a literatura apareceu na sua vida? Bem, poesia eu sempre gostei muito. Então, no ano de 2012, eu escrevi um trecho pequeno quando uma amiga minha faleceu. Então, aí me pediram para colocar esta poesia num livro. E a partir daí, várias pessoas que viram essa poesia foram pedindo para eu escrever. Mas eu não me considero uma poetisa, eu me considero uma contadora de história, que mesmo na poesia, com estrofes e versos, eu conto uma história. Como é que isso brota dentro de você, assim, se a gente consegue falar, ou se a gente consegue mensurar, a gente consegue sentir, mas como é que isso mexe com você e como é que isso brota dentro de você, essa inspiração para poder escrever, para poder contar história e tudo. E Nova Lima tem essa tradição também, né? Nova Lima tem vários, já teve e tem vários escritores. Desde que eu comecei a trabalhar com um projeto que eu dei o nome de Mina de Cultura, eu descobri que aqui em Nova Lima tem muita gente que escreve. E para escrever basta um motivo, pode ser um motivo de tristeza, de alegria, uma encomenda de alguém que pede para a gente escrever sobre algum assunto. E aí você consegue... Agora, a gente consegue escrever somente depois de ter lido muito. Não adianta tentar escrever sem ler primeiro, não. Como é que você sente hoje, nessa sociedade corrida que a gente está vivendo, de microtexto, né? Já não tem mais essa coisa do macrotexto, das pessoas entenderem um pouco mais de filosofia,
e era uma coisa que existia, uma matéria que existia nas escolas, mas era bem aplicada e tudo. Hoje, em algumas escolas existe, mas ainda não tem já não tem mais essa densidade. Como é que você vê hoje essa meninada, essa moçada que está vindo hoje, e como é que encaixa essa turma toda nessa coisa da microleitura, a poesia dentro dessa coisa da microleitura e do microtexto? As crianças estão escrevendo. Eu estou dando aula de língua portuguesa e literatura. Eu estou conseguindo que as crianças escrevam muito. A gente tem que começar oferecendo a leitura primeiro para elas. Aí, a partir desse momento, elas sentem necessidade de escrever. E estão escrevendo muito bem. Elski, uma coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte. Onde que entra na literatura, e principalmente na nossa literatura nova-limense, a história dos negros, né, dos afrodescendentes, que eu acho que é muito importante. É difícil a gente ver um programa abordando isso, falando da importância que tem o desenvolvimento da nossa cultura através da negritude, dos afrodescendentes, das pessoas que vieram aqui como escravos e construíram uma série de coisas. E essa resistência para se manter viva, essa consciência, é uma coisa quase que mortal, assim, que as pessoas precisam trabalhar de uma forma quase que mortal para poder manter essa coisa da resistência, da ideia e da consciência negra. Onde é que ela entra na literatura e como é que isso entra dentro da sua vida? Na minha vida é o seguinte, desde os 4 anos de idade que eu me lembre, o meu pai contava histórias. E ele falava da vida dele de criança em Morro Vermelho. Então, aí ele me disse que o pai dele era filho de uma escrava com o dono da fazenda que ela trabalhava. Então, a minha bisavó era uma escrava. Eu acho isso de extrema importância para mim. Eu acho que se as pessoas procurarem saber dos seus antepassados, muita gente vai descobrir que o negro estava, o índio principalmente. O Brasil não é um país só de português, de descendente de europeu. Se cada um estudar sua árvore genealógica, vai descobrir que tem sempre aí um índio ou um negro. E isso é um motivo de muito orgulho para mim, eu saber que eu sou descendente de uma escrava. Nós vamos voltar nesse assunto, que eu acho que é um assunto muito peculiar e um assunto muito importante. Doutor Eli, deixa eu colocar o senhor nessa conversa, porque senão a gente vai... Para a gente buscar essa conversa da história, a gente tem que falar do Vila Nova, né? E se eu não falar do Vila Nova com o senhor, o Léo puxa a minha orelha. Ele fala assim, eu pedi para você falar com o pai, lá conversar com ele, falar do Vila Nova. Como é que o Vila Nova apareceu na vida do senhor, doutor Eli? Aos 6 anos de idade. Eu vou fazer 82, então já tem 76 anos acompanhando o Vila Nova, né? E foi uma paixão assim à primeira vista. Meu tio era um vilanovense apaixonado, o irmão de minha mãe, e era daqueles vilanovenses de brigar no campo, né? Jogar tamanco no bandeirinho. Na década de 40, né? Então ele começou a me levar ao campo do Vila, aos 6 anos de idade, eu fui acompanhando, e eu lia muito, né? E estou me lembrando da Elce, eu sempre gostei de ler, e eu escrevo também, viu? Aí, ó, já vamos pegar, vamos pegar um gancho aqui, viu? Eu lia muito, então eu decorava o nome dos jogadores, eu ia para o campo já sabendo o nome dos jogadores, né? Eu aprendi a ler com 6 anos, aí eu comecei a ler e acompanhar e saber a escalação do Atlético, do Cruzeiro, do América, do Siderúrgica, que eram os times da época, né? E naquela época o Vila dava muita alegria pra gente. Eu lembro que o Vila foi vice-campeão mineiro 3 anos seguidos e trazia muita alegria pra gente, porque tinha mais vitórias do que derrotas. Né? Então, dava muita alegria e o campo enchia e a gente vibrava com o Vila Nova, né? Não é como os tempos atuais que o Vila Nova mais perde do que ganha. Como é que foi essa transformação de um time? O Vila Nova, se ele tivesse em Belo Horizonte, seria um time de massa, né? Mas estava em Nova Lima. Seria. E como é que é essa transformação ao longo do tempo, doutor Eli? O senhor viu essa fase toda do Vila, Vila campeão, foi
foi campeão mineiro 5 vezes, o senhor passou por isso tudo. Como é que o senhor vê tudo isso assim e vê a história do Vila Nova? Eu fico muito triste de ver o Vila Nova lutando todo ano para não cair, né, para não descer para a Série B, né? E o Vila Nova, porque o Vila Nova disputava títulos. Quando ele não era campeão, era vice, era terceiro colocado, né? Tinha times bons. O Vila Nova ia em Belo Horizonte, ganhava do Atlético, ganhava do Cruzeiro. Hoje é difícil. Felizmente, esse ano tivemos uma vitória contra o Atlético, e é coisa que não acontecia há muitos anos, né? E eu acho que, não sei, eu acho que Nova Lima não desenvolveu tanto quanto Belo Horizonte. E o Vila Nova foi perdendo a força, né? Hoje é um time bem enfraquecido, né? E a gente fica muito triste com isso. Vamos pular para a medicina? Como é que a medicina apareceu na vida do senhor? De pequeno também. Eu vi a parteira fazendo os partos de minha mãe, que naquela época fazia seus partos em casa. Aqui em Nova Lima mesmo? Nova Lima, meus pais são de Itabirito, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai veio trabalhar em Nova Lima. E minha mãe teve 10 filhos, né? E cada parto que nascia era tudo escondido no quarto. Eu falei, ainda vou estudar medicina para me saber como é que é esse caso de nascer uma criança, né? E ver aquela paixão. E desde pequeno, meu pai de família de poucos recursos, muita gente achava que seria difícil para mim estudar medicina. Realmente, eu penso que ele fez muito sacrifício e muito esforço com 10 filhos, né? E conseguiu formar 2 médicos, eu e meu irmão, né? E foi muito difícil. E nós só poderíamos fazer medicina numa escola pública, né? Numa faculdade pública. Eu não podia fazer vestibular em outra escola particular, né? Então, dei sorte que eu fiz para o UFMG, passei. Meu irmão depois passou também. E aí nós pudemos estudar, porque era um estudo gratuito, pagava só a matrícula, né? E lá na faculdade eu acabei sendo monitor. Como monitor, no 3º ano, eu já comecei a ter uma renda própria, né? Até aliviei bem para meu pai e fui até formar, né? Vim trabalhar em Nova Lima. Como é que era sair de Nova Lima e ir lá para o UFMG fazer medicina? Conta um pouquinho desse caminho. Não podia, a gente naquela época não podia ir e voltar. Eu tinha que ficar lá, tinha que morar lá em Belo Horizonte. Eu, como os novalimenses que me antecederam na faculdade, morávamos lá, tínhamos que morar numa república, porque era impossível ir e voltar todo dia, porque era pela estrada velha, poucos horários de ônibus, muito oneroso também. Então a gente morava numa república. Eu fui morar na casa do meu tio. Meu tio me ajudou muito, o irmão do meu pai, e fiquei lá. No ano que eu me formei em medicina, inauguraram a estrada de Nova Lima. Uma coincidência muito feliz. E como é que o senhor vê a medicina? Nós saímos de um campo mais humanista para hoje uma medicina mais especializada, né? Vai ser uma medicina, eu não vou assim, usar um termo nem pejorativo nem nada, mas é uma medicina um pouco mais impessoal do que antes, vamos dizer, para ser um pouco mais delicado. A medicina está se tornando muito tecnicista, né? Com muita técnica, com muito aparato, com muitos aparelhos, né? Já tem até robôs fazendo cirurgia, né? O médico controlando o robô e faz a cirurgia, né? Tem a videolaparoscopia, que é uma cirurgia quase que mecânica, né? Então a medicina mudou muito. Mas o humanismo na medicina é essencial, é essencial. Eu estou lendo, eu acabei de ler agora o livro de Alexis Carrel sobre a oração, o poder da oração, e ele conta, ele foi o primeiro prêmio Nobel de Medicina em 1912, e ele fala sobre como que ele mudou a vida através da mudança dele, da transformação dele de um agnóstico para uma pessoa que passou a ter uma espiritualidade na religião católica. E ele conta como que isso influenciou na vida dele de médico, né?
como é que aquilo foi importante para ele. E eu, como participo também de movimentos da Igreja Católica, eu acho que a partir do momento que eu me inseri nesses movimentos, eu passei a ter uma visão também mais humanista da medicina, mais solidária, uma missão quase que apostólica, né? Eu acho isso muito importante na medicina. E, deixa eu te perguntar uma coisa. O que a gente pode ter de referência com relação a esse mês, que é o 3 de maio, a literatura voltada aí para a consciência negra, para os negros mesmo, a importância de se lembrar de Machado de Assis e de tantos outros escritores. Lima Barreto e tantos outros, tem tantos outros escritores, né? Qual a importância de a gente levantar essa memória e acreditar que é possível fazer com que a comunidade, que as pessoas e tal, se sinta pertencente a esse mundo que é dela, esse mundo mestiço, né, que somos nós aqui, nós brasileiros, todo mundo, pezinho na África, nosso não falha. Como é que a gente trabalha isso na literatura, no ensino, trabalha isso na consciência das pessoas? A gente tinha uma cultura de poesias nas praças que morreu, e assim, você não vê tanto mais, os encontros e tudo. Existe possibilidade de trabalhar tudo isso? Existe. Existe possibilidade. Eu fundei 2 clubes de leitura, sabe? Então, é um grupo de pessoas que lê um livro por mês. Então, a gente já leu Machado de Assis, Lima Barreto, mas não tem tantas pessoas interessadas na leitura. Tem gente, a gente lê um livro por mês, já teve gente que chegou e disse para mim, eu gostaria tanto de fazer parte do clube de leitura, mas eu não dou conta de ler um livro em um mês. Agora, a gente lê assim. Enquanto eu estou no consultório, que eu vou consultar, eu leio. Eu acordo sempre antes do horário que eu preciso levantar, eu leio. Então, eu consigo ler até 3 livros por mês. Mas isso a gente começa com a criança. A criança que começa lendo um livro por semana, um infantil, ela vai se tornar um adulto leitor. A gente tem que começar com isso na escola. Como é que trabalha isso? Doutor Eli teve lá no ano do nascimento, trabalhei junto, tive a honra e o prazer de trabalhar com ele. Como é que trabalha isso com as pessoas de baixa renda? Porque, só para fazer um recorte, tem um amigo meu que hoje é o presidente do TRE, doutor Pedro Bernardes, e numa das histórias que ele conta, eu li o livro dele, ele esteve aqui no programa e tal, e a gente estava conversando sobre isso. Ele leu as obras de Vitor Hugo todas, caminhando da roça até a escola, então ele caminhava lendo, né? É óbvio que nós não vamos ter todas as crianças com esse mesmo perfil, mas como é que trabalha essa... Tem pessoas que despertam um pouco mais tarde, tem gente igual, por exemplo, o doutor Eli já despertou mais cedo, com 6 anos de idade, mas tem gente que desperta às vezes com 30, né? E como é que trabalha isso de uma forma mais humana, uma forma mais calma, para que a pessoa se encontre nesse mundo todo, nessa correria toda que a gente vive em busca de sobrevivência? Se não quero te apertar, nós já te apertamos. Eu acho que não é difícil, não. Por exemplo, na escola, eu gosto muito de fazer isso. Eu pego um livro e começo a contar a história. Aí teve um momento que eu paro, aí as crianças ficam incentivadas a saber o que aconteceu, aí elas leem. Tá? E nos adultos também a gente pode incentivar. Tá? E não é dizer, tem gente que diz que não tem tempo, mas a gente sempre tem alguns minutos que a gente pode ler. E não começar, eu aconselho a pessoa que quer começar, se tornar leitor, começar a ler livro de contos, em vez de um romance, por exemplo. O Vitor Hugo, que você falou, Os Miseráveis, é um livro dificílimo de ser lido. Mas tem umas adaptações, sabe? Que é possível ler. Sim, é possível. Doutor Eli, como é que o senhor fica nesse mundo da literatura, o senhor também que fica na ponte aérea aí, como é que faz essa interface entre a nossa vida, o nosso cotidiano, e quando o senhor vai para a Europa, ou vai para qualquer outro lugar do mundo, o senhor consegue fazer essa interface, não só na literatura, mas essa viagem mesmo, né? De gerações e de conhecimento? Eu acho muito importante a viagem e você ler sobre o país antes de você viajar, né? Saber a cultura,
a história daquele país, né? Porque aí você aproveita mais. Semana passada eu estive no Peru pela segunda vez, né? E cada vez que eu vou, dentro da primeira como agora na segunda vez, eu fico admirado com o avanço da cultura dos incas, né? Como é que eles... então a gente vai lendo e tudo, e você vê no local o que eles fizeram, da parte cultural, da parte de agricultura, da parte de construção, de arquitetura, de imaginação de ambientes, né? Você fica, parece uma coisa inacreditável, né? Eles mesmos têm ideia lá, eles não sabem como que os incas cortavam o granito, né? O granito com o paralelepípedo grande, as pedras grandes, né? E tudo certinho, aquela superfície certa. Com o que eles cortaram? Não tinha o ferro, não tinha nada que pudesse cortar. Então são coisas que cada país que a gente vai, se a gente puder estudar bem a história, a cultura daquele país, a gente aproveita muito mais a visita, né? E eu tenho aproveitado bem, graças a Deus. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Já é possível notar que Nova Lima voltou a andar. Na educação, com a volta da escola em tempo integral e a merenda de qualidade. E na saúde, com as filas de exames laboratoriais zeradas e menor tempo para marcações de consultas, exames e algumas cirurgias. A cidade está mais bem cuidada e é só o começo. Nova Lima precisa avançar ainda mais. Pague seu IPTU à vista até 11 de junho com desconto de 3% ou parcela em 6 vezes. IPTU 2018. Nova Lima pra frente. Prefeitura de Nova Lima. A cidade que a gente quer. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura de Nova Lima tem trabalhado para criar um ambiente favorável em prol do desenvolvimento e do empreendedorismo na cidade. Exemplo disso é a Sala do Empreendedor, um espaço que oferece serviços e suporte aos empresários com informações sobre abertura, funcionamento e formalização de empresas. A Sala do Empreendedor é uma política pública municipal que tem como objetivo trabalhar para a formalização de empreendedores locais, ajudar esses empreendedores nos trâmites internos da Prefeitura, visando facilitar a vida dele aqui no município. Então, é uma estrutura, é uma ferramenta de dar as mãos pro micro e pequeno empresário para que ele tenha uma vida mais facilitada na Prefeitura. Desburocratização, acesso ao alvará e qualquer tipo de informação que seja pertinente ao seu negócio. Nos últimos 16 meses, houve um crescimento de 35% no número de microempreendedores individuais. A cidade tem hoje 4.272 MEIs ativos. 860 novas empresas estão ativas no município a partir do ano de 2017, o que representa um crescimento de 10%. Além das palestras, oficinas e orientações diversas que acontecem durante todo o ano, a Prefeitura realizou pela primeira vez a Semana do Microempreendedor Individual, com atividades gratuitas em várias regiões do município. Nesta semana a gente traz palestras variadas, onde a gente busca orientá-lo das suas obrigações legais quanto microempresário individual e também orientá-lo a respeito de gestão, para que ele possa melhorar a gestão interna do seu negócio e ampliar as oportunidades. Hoje o município, com esse número expressivo de MEI, alcança o seu objetivo de aumentar a cultura empreendedora na cidade. Fala, cidadão! A capacitação do microempreendedor individual ele é muito importante e há esse movimento de levar capacitação, de levar conhecimento para os microempreendedores é muito importante, porque isso favorece a competitividade, aumenta essa competitividade no município. Nesse mercado nosso hoje está muito complicado a demanda, a concorrência, então assim, quanto mais a gente capacitar para ter um conhecimento melhor, passar isso para o cliente, sem dúvida vai ser uma experiência melhor. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br.
nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Já é possível notar que Nova Lima voltou a andar. Na educação, com a volta da escola em tempo integral e a merenda de qualidade. E na saúde, com as filas de exames laboratoriais zeradas e menor tempo para marcações de consultas, exames e algumas cirurgias. A cidade está mais bem cuidada e é só o começo. Nova Lima precisa avançar ainda mais. Pague seu IPTU à vista até 11 de junho com desconto de 3% ou parcela em 6 vezes. IPTU 2018. Nova Lima pra frente. Prefeitura de Nova Lima. A cidade que a gente quer. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando com Cultura Geral, deixa eu rolar uma bola aqui, doutor Eli. Vamos falar da arte que entrou na vida do senhor, que é um artista plástica, que está lá, que cuidou da família do senhor, eu acho que sem a gente viver com arte é uma maravilha. Quando a gente não tem essa capacidade de ser um artista, você ter um artista dentro de casa é uma maravilha, né, doutor Eli? Nossa senhora, é uma escola constante, né? Quanto que ela foi aprendendo e passando para mim, me orientando, né? Eu aprendi a gostar das pinturas, a gostar, sem pintar, né? Mas apreciar as pinturas, apreciar as obras, né? E você passa também a ter uma visão diferente da vida, né? Quando você amplia seu conhecimento, quando você sai fora da sua profissão, quando você procura ampliar seus conhecimentos, né? Porque alguém disse uma vez, né? Que aquele que só medicina sabe, nem medicina sabe, né? Então, você tem que abranger uma cultura maior, tem que ler, tem que apreciar as pinturas, as esculturas, os museus, né? E eu com ela aprendi isso. Ela me ensinou muito, né? A apreciar as obras, a gente visitando museus no mundo todo, né? E ela falando sobre as obras, dando aula para mim a esse respeito, e foi muito bom. Como é que é o nome dela? Mirna. Mirna. E a vertente artística da família é a mina, né? Doutor Eli falou assim, vocês vão primeiro arrumar trabalho, depois vocês vão fazer uma profissão, depois vocês vão mexer com arte. Mas não tem jeito, porque a arte contagia mesmo, e se deixar a pessoa vai embora, né? Vai embora. E os meninos, o Ricardo tem que mandar um abraço para ele, pro Léo também, que o Léo falou, você não vai chamar meu pai para ir no programa não, e tal. Eu falei, é lógico que eu vou. Mas como é importante a arte, como é que ela amansa o nosso espírito, né, doutor? Nossa senhora, é um deleite para a alma, né? Não é? Qualquer que seja a arte. Qualquer, né? Que seja a arte. Literária, ou escultura, ou pintura, maravilha. Ô Elcio, você escreveu esses 2 livros, deixa eu colocar aqui, ele já me ensinou, você tem que colocar assim perto do peito, assim, para as pessoas verem, né? Então tem esse, deixa eu virar aqui, isso, aí. Tem esse aqui e esse aqui. Para quem está querendo começar uma leitura, esse programa depois vai rodar e vai ser compartilhado. Para quem está querendo começar uma leitura, um exercício simples que ela precisa fazer, você tem que educar o cérebro, né? E o cérebro é preguiçoso, se você não educar ele para mostrar que é prazeroso, né? Ele te engana, né? Para quem está querendo começar uma leitura, eu acho ler, né? que quem quer começar a ler deve começar lendo contos. Em vez de começar um romance. Tem muita gente que acha Guimarães Rosa difícil, mas o primeiro livro que deve ler dele são as primeiras histórias. As primeiras histórias são contos curtos, então aí a gente começa com contos. Fernando Sabino também tem muitos contos. Lima Barreto, que é um escritor assim, excelente, tá? Então tem um conto dele muito interessante, Um Homem que Falava Javanês. Muito bom. A gente deve começar com contos. Sim. Uma pessoa muito interessante, alegre da gente ler, é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreve para jornal também, e um compilado do que ele publicou em jornal sai nos livros de contos para ele. Sim. Dele.
Qual é a sua referência na literatura? Se pode dizer que tem uma referência, mas assim, qual é o lado da literatura que te pegou mesmo, assim, falou assim, não, é essa vertente aqui que eu quero? O que me pegou, que eu leio muito, porque eu dou aula de literatura infantil para criança. Então, praticamente, tudo que é de literatura infantil, eu participo em Salão do Livro, em Bienal do Livro, e procuro a parte infantil. Porque mesmo o adulto, se quer começar a ler também, leia um livro infantil com ilustração. A educação perdeu muito de pistalose, de psicologia do amor, ou ela está mais pragmática, ou se ela está assim, mais competitiva, ou ainda tem escolas ainda que aplicam a pedagogia do amor? Tá, a maioria, principalmente, eu não sei te dizer das do ensino médio, porque eu trabalho com crianças até 5º ano. São crianças de 9, 10, 11 anos. Então trabalham sim a pedagogia do amor. Doutor Eli, o senhor estava falando que o senhor está escrevendo um conto. E já tem as crônicas, né? Essas crônicas, dentro dessas crônicas tem algumas histórias. Conta pelo menos uma ou algumas histórias para a gente deliciar aqui um pouquinho. Você me pegou de surpresa. Mas eu vou contar uma. Tem uma... A medicina tem uma série de histórias interessantes, né? Eu tenho uma crônica que eu escrevi, que conta a história de um colega nosso, envolvendo também o Novo Alimentos, que o doutor Elmo Pérez dos Santos, Elmo, contemporâneo, amigo meu, eu sou amigo da família, fui colega de 2 irmãos dele no ginásio, e quando eu entrei na faculdade, o Elmo estava se formando, e ele se tornou professor da Faculdade de Medicina, e eu tive aula com ele. Nós estávamos numa aula, um colega nosso que já estava direcionado, no último ano de medicina, já estava direcionado para cardiologia, nós estávamos examinando, no estágio de pediatria, examinando uma criança com anemia, uma criança de 6 meses de idade com anemia. E ele não se descobria na faculdade, lá na enfermaria de pediatria, a causa da anemia. Então o doutor Elmo apresentou esse caso para nós e foi discutido. E o colega, então, falou assim, uai, esse menino está com Necator. Necator é um verme que se apanha com o pé no chão descalço, ele entra pelo pé. Como é que um menino de 6 meses ia ter Necator? Né? Aí o doutor Elmo riu, todo mundo riu, falou, nossa, mas aí a gente falava chute, não sei se vocês usam esse termo hoje, mas isso é um grande chute, né? Aí ele falou, não, mas vamos fazer o exame de fezes. Já fizeram o exame de fezes? Não. Você acredita que fez o exame de fezes e deu Necator? É uma coisa incrível, ninguém sabe. Não sei se a mãe colocou o menino no chão, ele pegou, contraiu o verme, né? Ele tratou do Necator, o menino melhorou a anemia, né? Então, essa crônica chamou Grande Chute da Medicina. E esse colega, eu escrevi, até dei uma cópia para ele da crônica, né? E ele ele lembrou do fato, né? Mas foi uma coisa interessante. E tem muitas histórias, e tem algumas que a gente poderia falar aqui, mas eu acho que não é o momento. Não é o momento, né? Teremos um programa só para esse lançamento, né? Se Deus quiser. Eu conheci um médico lá em Araxá, chama José Pessoa. Ele teve o primeiro hospital de São Gotardo, o hospital de São Gotardo era dele. E aí ele me contou umas histórias daquela região e tal, e tem muito dessa coisa, assim, as pessoas vieram, igual o senhor foi lá para o UFMG, ele também veio para o UFMG mais ou menos nessa época, e ele teve que pegar uma mula, e dessa mula ia até uma fazenda, da fazenda ia para um outro lugar, e desse outro lugar pegava o trem que ia até no céu. Então, a medicina, formar em medicina naquela época era um desafio quase que desumano, né, doutor? Muito grande, era muito grande. Eles falam que o vestibular hoje é difícil, mas naquela época é tão difícil quanto hoje, né? Tanto que nossa turma,
Nós fizemos um vestibular para 60 vagas, uma média de 600 candidatos por vaga, 60 vagas, e só passaram 44. Só passaram 44. Nós mesmos insistimos com o diretor da faculdade para ter o segundo vestibular para preencher as 16 que faltavam. Ele era muito durão, muito rígido, ele não aceitou, e então nós ficamos uma turma que, considerada uma das melhores turmas da faculdade, 44, e aproveitamos ao máximo a faculdade, né? 44, laboratório, enfermaria à nossa disposição, cadáver à nossa disposição. Então nós somos privilegiados, né? Doutor Eli, se a gente pode fazer uma pergunta, o senhor hoje é uma referência para muita gente, foi diretor do HPS, foi uma série de coisas, o senhor tem um currículo vasto e enorme, né? Mas o senhor é uma referência. Mas se eu pudesse perguntar para o senhor quem seria a referência do senhor, o senhor falaria, só teria uma referência assim na medicina ou na vida pessoal, tem uma referência? Tenho um grande amigo meu, por sinal não foi meu colega de turma, mas eu considero como irmão, e para mim é um modelo de médico, o Dr. Geraldo Caldeira. Sim. Que às vezes aparece na TV Globo, né? Dando entrevista. Ele é psicanalista, falando sobre as emoções, falando sobre os problemas emocionais, né? Ele, para mim, é referência, é o máximo que eu considero. Se o senhor tivesse que fazer tudo de novo, o senhor voltaria e faria tudo de novo como foi feito? Imediatamente, eu não pensei em outra coisa na minha vida, a não ser médico, né? Desde criança, né? É uma vontade que eu tinha e que foi se consubstanciando, né? E como o doutor Drauzio Varela fala, né? Perguntaram para ele, para ser médico, o que precisa? Tem que estudar muito, tem que ler muito, né? E isso eu fiz a minha vida toda, li muito, estudei muito. Eu acho que por isso que eu consegui passar no vestibular e fazer o curso de medicina, né? Porque realmente a medicina exige muito. Tempo integral e muita leitura, muito livro, pesquisa. Muita pesquisa, muito trabalho. As matérias são longas, os livros são grossos, você tem que ler mesmo, você tem que abdicar, às vezes, até de um baile, uma festa, uma rodada de bar, para poder fazer o curso da maneira melhor possível. Vou mexer com a emoção do senhor um pouquinho agora, para a gente, nessa parte final do programa. O que significou o seu pai na vida do senhor, na condução dessa família de 10 irmãos? E isso não estava no script, estava contando a história que o senhor já contou, né? Como é que você vê esse herói na vida do senhor? Trabalhador, assim, incansável. A história do meu pai é fabulosa, né? Meu pai era um tropeiro lá no interior de Itabirito, né, em São Gonçalo do Bação, e casou-se, veio trabalhar como açougueiro. De repente ele resolveu ser comerciante por conta própria, e lutando, trabalhando com muita dedicação, né? Conseguiu criar os filhos, formar praticamente todos, né? E para mim ele é um herói, é um super-homem, né? Eu não sei se eu tenho a força e o vigor que meu pai teve, né? Ele, para mim, se superou como ser, como pessoa humana, né? E como dedicação. E às vezes eu fico pensando como é que ele conseguiu criar tanta gente assim, como é que ele conseguiu manter a gente no estudo. Eu estudei em escola particular, eu estudei no liceu, não é? Todos os meus amigos estudavam no Emília de Lima, no Cristiano Machado, que existia naquela época, né? E eu estudei no liceu. Ele me proporcionou o ensino do liceu, do pré-primário até o fim do ginásio. E só não segui mais porque não tinha em Nova Lima o secundário, o científico, né? Aí eu tive que fazer o científico em Belo Horizonte, mas particular. Tentei no colégio estadual, não passei, aí fui estudar em colégio particular, no colégio Anchieta, e meu pai pagando o colégio. Meu time me ajudou bastante, que eu fui morar com ele. Mas meu pai, para mim, eu era um super-homem. Ô Elci,
Das histórias que você contou e das histórias que você ainda conta, a do seu avô, a do seu pai, a da sua avó é a mais bonita, a que mais mexe com você. E qual é a importância da gente valorizar os leitores, os literatos negros, né, principalmente nesse mês de maio, e quantos deles a gente pode nos saborear, que nós podemos saborear aí com contos para quem quer começar e para aqueles que querem aprofundar, né? Dessa referência toda, quais são as suas referências pessoais, assim, da sua família, e quais os livros que você indicaria desses autores, assim? Eu estou fazendo uma homenagem que eu queria fazer aos autores negros nesse mês, que eu acho que é muito importante. Eu acho que todas as pessoas devem ler Lima Barreto e Machado de Assis. E agora estão aparecendo umas outras escritoras, né? E que eu não lembrei o nome agora, mas eu acho que o Lima Barreto, principalmente os contos de Lima Barreto, eu até sugiro que comece a ler por contos. De Machado de Assis também tem vários contos que a gente deve começar a ler primeiro os contos dele. Esses dois eu acho importantíssimos. Sim. E na sua vida pessoal, quem foi a personalidade que foi essa mola mestra na sua vida para falar assim, não, meu negócio é leitura, literatura, é dar aula, ser professora? Meu pai foi o meu primeiro contador de história. Ele fez até o 2º ano, porque ele veio de Morro Vermelho para Nova Lima com 9 anos, fez o 1º e o 2º ano, e aí com 11 anos ele se empregou no Morro Velho, parou de estudar, mas ele lia muito. Ele assinava a revista Seleções, que se fez no ano passado 75 anos. Ainda tem a revista? Ainda tem a revista. Eu leio essa revista todos os meses. Tem todo tipo de texto lá. Tem anedotas, tem entrevistas, tem todo tipo de texto. Curiosidades, sabe? Tem palavras para a gente... Tem uma seção de vocabulário. Tem uma palavra com 3 significados para você descobrir qual que é. Então, esta revista ele lia. E outra coisa também que eu li muito de criança foram as histórias em quadrinhos. Bolinha, Luluzinha, Pato Donald. Então, pode-se começar também pelas histórias em quadrinhos. Ô Elce, gostou do programa? Gostei. Não dói nada, tá vendo, doutora? Não dói nada, né? Foi um prazer recebê-los aqui. O programa tem esse condão mesmo de a gente tentar fazer um programa mais livre, com um tema mais aberto, para humanizar mais assim, a televisão, as pessoas entenderem que a gente precisa fazer da televisão um instrumento de informação, de ternura, de amor e de conhecimento. Foi um prazer recebê-los aqui, tá? Doutor Eli, muito obrigado, viu? Nada, só as ordens. O prazer foi nosso. Tá, joia. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Amanhã tem mais. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.